Fala aí, seus comedores de farinha, farinha nova no canal, então dale. Já deixa o like, se inscreve no canal se você gostou do conteúdo. Se você não gostou do conteúdo, comenta aí que eu posso melhorar. Então tamo junto, é nóis, valeu. Ixi, o Speed Flow, rapaziada, é sério, comenta aí o que você achou do vídeo. E hype o vídeo aí se você gostar, mano, vai ajudar muito. Porque o deserto tá no deserto, mano. Tô passando sede, ai meu Deus. Valeu. E o capítulo começa em uma escola, onde o nosso protagonista estava ali praticando exercícios. Inclusive ele estava correndo horrores, porque ele queria mostrar que mesmo que ele não esteja ali em sua melhor forma, de não despertado, ele poderia demonstrar seu melhor desempenho para a garota que ele tanto admira e que ele tanto gosta em segredo. Mas aí a rapaziada meio que já sacou o que ele queria fazer. Então, vamos envergonhar ele na frente de todo mundo e da garota que ele gosta. Vamos lá, rapaziada. A rapaziada entrou em sua forma bestial e o nosso protagonista não consegue ainda entrar em sua forma bestial. Ele não despertou ainda. Então os camaradas foram lá e envergonhou o nosso protagonista na frente de todos e da garota que ele gosta. E não só ficou por conta disso não. A rapaziada tava batendo nele inclusive. E aí ele caiu no chão e todo mundo passou por ele rindo horrores. E aí o professor falou que já tava ok. Muito bem, meus alunos. Muito bem, muito bem. Já o nosso protagonista estava ali com o seu braço machucado, mas ele não ficou pé da vida. Ficou pé da vida, mas ele ficou ali pensativo. Ah, mano, vai ter volta. Machucado, ele começou ali a cuspir um pouco de sangue. A garota demonstrou preocupação. E enquanto isso, os caras estavam tirando onda da cara dele, falando que ele é só um inútil e não serve de nada. E o nosso protagonista falou que não vai cair nessa provocação assim tão facilmente, porque ele é o cara. Eu sou Sigma, pô, tá farmando áurea. Ele virou e foi embora. Nesse momento aí a rapaziada começou a gritar e falando que ele é só um inútil que não consegue nem despertar a sua forma bestial. Ou seja, inútil, inútil, inútil. Bom, diante dessa situação, o nosso protagonista está muito preocupado, pensando: ah, mano, qual vai ser o meu futuro daqui pra frente? Tipo, Flamengo! E ele tava ali com uma faísquinha lá no fundo, lá ele. Enquanto isso, apareceu uma jovem falando o seguinte: ah, porque você está deprimido assim? Você só perdeu uma única vez. E o protagonista olhou e perguntou: o que você quer? O que você está fazendo aqui? Ah, para com essa cara depressiva. Você vai conseguir, eu tenho certeza disso. Essa daí é uma garota que o nosso protagonista pode se considerar amiga. E o protagonista mandou ela calar a boca. O que você sabe, hein? Você não sabe de nada. E ela começou a falar com o protagonista, falando que ele vai despertar de uma forma lendária, a forma bestial e etc. Porque ele tem um grande potencial para despertar tudo isso. Mas aí o protagonista ficou meio que, mano, do que essa mina está falando? Será que ela ficou louca? Mas aí ela ficou falando que é normal, tipo, demorar para a transformação acontecer e etc. Mas aí o protagonista começou a falar com ela que não precisa da sua proteção e nem de nenhuma baboseira do que ela está falando. Enquanto isso, ela falava que estava ali chamando o nosso protagonista para um grupo de estudos. E o nosso protagonista, o quê? Grupo de estudos? Eu participar? E ele falou que não estava nem um pouco afim não, falou que estava tranquilão e falou que ia dar o fora dali o mais rápido possível. Mas aí a moça agarrou fortemente a sua camisa com as caras de preocupação, podemos dizer. Ela estava se tremendo, falando que, não, você poderia ir. Mas aí o protagonista já sacou que tinha alguma coisa errada. Mas a moça gosta muito do nosso protagonista e ela quase ali que ia falando o que ia acontecer. Mas ela falou que era brincadeira, falou que ela ia dar conta do grupo de estudos e o nosso protagonista não precisava se preocupar. Até lá, fica aí se cuidando e se cuida. Adeus. Ela deu meia volta e foi embora. Nosso protagonista sentiu a preocupação naquele momento, mas adivinha o que ele fez? Ele seguiu a garota nessa noite, porque ele queria descobrir o que foi que aconteceu e porque ela estava tão preocupada assim. A noite chegou e a garota foi até o local onde os dois garotos mandou ela levar o nosso protagonista. Mas aí, quando ela apareceu sem o nosso protagonista, obviamente os caras falaram que... Ei, cadê ele, hein? Eu mandei você trazer ele aqui. Mas aí, ela falou que ele tava com diarreia e não conseguiu vir, etc. Os caras deu um tapão na cara da mina. Deixa eu ver aqui. Ah, mano, o que você fez? Traga ele agora mesmo, porque senão vai ter graves consequências, não só pra ele, mas pra você também, se você me entende, né, garotinha?
a rapaziada tava ali querendo descontar a raiva porque ela não trouxe o nosso protagonista, ou seja, ela ia sofrer as consequências. Mas aí o protagonista não é burro, né? Chamou a atenção da rapaziada e a rapaziada soltou a menina. A menina preocupada, querendo saber o que foi que aconteceu, rapidamente uma mão misteriosa acabou segurando ela. Ela pensou em gritar, mas aí o protagonista mandou ela calar a boca. E não grita, Neng, por favor. Nesse momento aí o protagonista falou que tava tranquilão e perguntou: esse é o grupo de estudos que você queria me levar, é? Ixi, nossa. E o protagonista: fica tranquilo, a gente vai conseguir sair daqui o mais rápido possível. Ele jogou seu telefone com a gravação, e essa gravação tava falando várias outras coisas. E aí os caras: o quê? É só uma gravação. Alguém enganou a gente. Cadê a garota? A garota sumiu. E aí os caras ficou preocupados, tipo, se ela for chamar ajuda a gente tá ferrado, né, meu parceiro? E nesse vai ver, o nosso protagonista saía de fininho pela floresta. Mas aí o famoso galho crack e a rapaziada: olha o que temos aqui. O nosso garotão finalmente chegou. Pensei que você não ia vir, mas dessa vez não foi os cara, mas sim a mina que ele tanto admirava na escola toda. E ele: o quê? Sério? Sério, o que você está fazendo aqui? Ele ficou meio que preocupado, mas Sério falou o seguinte: porque eu estou aqui? Bom, é porque eu quero você. E aí o protagonista já sentiu medo naquele momento e jogou a garota gato bem longe, tipo, com suavidade, delicadeza, porque a gente é cavaleiro, né, mano? Tamo junto. Olha só a suavidade, cê é louco. Mais um pouco a mina quebrava a árvore com o coco dela. Em seguida, ela ficou ali conversando com o nosso protagonista. E os caras: Lady Sadie? E o protagonista: o quê? Do que você está falando? Por que você está fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Simplesmente porque eu quero devorar você. Meu parceirão, o cara gostava da mina. E a mina só olhava pra ele como se fosse um aperitivo. E o nosso protagonista: não tô entendendo nada. Nem eu, nem eu. Ai, depois disso daí, meu parceirão, nosso protagonista só ficou triste. Triste demais. E ele tentou sair daquela situação, viu? De todo modo. E conseguiu? Claro que não. Ele tentou cortar aqueles fios, mas não teve muito sucesso. Mas aí a moça também ficou falando que cada vez que ele ficava se debatendo, era mais glorioso do ponto de vista dela degustar o nosso protagonista. Lá eles, o bagulho tá ficando louco. E a mina simplesmente falou ali que tava com muita vontade. E o nosso protagonista só ficava sofrendo cada vez mais. É, rapaziada, o amor não compensa, mas a alma envenena. E o protagonista teve ali o seu braço agarrado. E em seguida teve o seu braço cortado, perfurado. E depois de tudo isso, a moça ficou preocupada, tipo, será que ele vai conseguir se debater mais um pouco? E o protagonista fez o que ninguém nunca iria imaginar. Mas o que ele fez? Ele deu uma cipuada no braço dele e jogou o braço dele fora como se não fosse nada e saiu correndo pela floresta. A determinação desse homem é de bater palmas, viu? E esse cara é muito bom, eu gosto muito dele. Corram atrás dele, não deixem ele escapar, inclusive. Enquanto caminhava pela floresta, ironismo, ele ficava se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz para merecer tudo isso? Só porque eu sou um jovem normal? Ou talvez porque eu não tinha poder? Talvez porque eu não tenha despertado, todo mundo me odeia assim. Apareceu o cara de gato querendo capturar o nosso protagonista. E no final o protagonista não sabia que tinha um penhasco logo adiante. E ele meio que caiu. E aí a bagaceira foi louca. Bolou ali, bolou aqui, crack na pedra. Meu parceirão, doeu até daqui. Cê é louco. E aí os caras pensam: mano, ele é lunático, não acredito não que ele pulou. Falou o cara que tava correndo atrás dele, né? E o protagonista, nos seus últimos momentos, escutava uma palavra: vem aqui, meu jovem. Vem aqui, meu jovem. C-L-T. E assim ele rastejou para essa tal famosa voz que estava escutando. E aí os caras perguntou: eu não sabia que tinha isso atrás da escola e etc. E aí os jovens entraram nesse lugar misterioso, procurando o nosso protagonista. Caminhava, seguindo esse rastro de sangue. Finalmente chegaram em um local, mas nesse local as vibrações estavam muito sinistras. E a moça ficou se perguntando: cadê você? E tava ali o nosso protagonista, se ajoelhado no chão. E os três ficaram: adivinha? A besta lendária estava logo ali adiante. A besta lendária que todo mundo procurava pelo mundo todo, podemos dizer.
E aí o nosso protagonista estava diante dela. A besta estava falando com o nosso protagonista. E a moça gritava: eu não acredito, a besta lendária que todo mundo procurava, ela estava escondida aqui há mais de 20 anos. Eu tirei a sorte grande, muito bem mesmo. E aí a besta lendária junto com o nosso protagonista já sentiu a vibração daquela mulher. A besta lendária resolveu ajudar o nosso protagonista, fazendo meio que um pacto ali com ele. E aí o braço que o nosso protagonista tinha perdido, ele cresceu novamente. A mulher gato sabia que a situação estava complicada, então ela resolveu ajudar, mas as consequências ficaram um pouco graves para o seu lado também. Ela resolveu ajudar e teve ali um grave ferimento, mas ela sentia muito pela situação que aconteceu, então ela falou que o mínimo que ela poderia fazer agora era ajudar o nosso protagonista a fugir, ou seja, mesmo que sacrificando a sua vida. Mas aí o protagonista, com o pacto da besta, ele conseguiu ali salvar a vida da mulher gato. E a mulher gato falava que sentia muito pela situação que se encontrava ele agora. Enquanto isso, a mulher aranha gritava desesperadamente, falando que tirou a sorte grande. Já a mulher gato ficava admirando cada vez mais o nosso protagonista com a sua transformação lendária que ele acabou se transformando. E ela imaginou: eu sabia que esse cara tinha um grande potencial. Enquanto isso, a mulher aranha ficava gritando desesperada: você vai ser degustado agora mesmo. Já os dois figurantes ficaram com medo porque eles já sabiam que não ia dar conta do nosso protagonista, então tentaram fugir. Mas aí o protagonista estava preocupado com a mulher gato e perguntou se ela estava tudo bem. Ela falou que estava bem. O protagonista utilizou seu poder de cura, que nem ele sabia, mas eu sei, tu sabe, nós sabemos. E aí ele curou a mina e assim rapidamente se moveu e conseguiu impedir a fuga dos dois figurantes. E os figurantes ficaram ali se perguntando se ele poderia perdoar os dois, já que ele fez tudo isso porque ele foi mandado. Mas aí o protagonista falou que não ia perdoar ninguém não, meu parceirão. Tá brincando, tá achando o quê? Que aqui é novela mexicana. E aí ele slap no pescoço de um. Aí o outro já ficou ali meio que atordoado e gritando: caramba, por favor, me perdoa, por favor, não vou fazer mais isso. É sério, eu nem sou CLT. Slap, calma, não fale mal do CLT. Escala 7x1. É nóis, pai. E aí o cara ficou: o que tá acontecendo aqui? E aí já era, né? Só sobrou a aranha. E a aranha ficava ali gritando: isso, eu tirei a sorte grande. E enquanto ela ficava falando várias outras coisas, o nosso protagonista só se aproximou dela lentamente, tipo Sigma e etc. E a moça: tudo que eu fiz até agora, tudo que eu conquistei até agora, foi porque eu queria poder. E você não vai tirar isso de mim. Mas naqueles últimos momentos ela finalmente percebeu que nem tudo que ela tentava fazer para escapar vai funcionar agora, porque o nosso protagonista não está nem aí para ela. Ou seja, o protagonista está olhando para ela como se fosse uma Loie, formiga. E ela: por que ele está me olhando assim? O que ele está fazendo? Eu não estou entendendo. O protagonista passou lentamente por ela, falando o seguinte: não importa o que você faça, não importa o que você tente fazer, não vai adiantar de nada. Hoje é o seu último momento de vida. E assim o nosso protagonista passou por ela com uma frieza e com um mistério horroroso de: bom, cê é louco. E aí o protagonista olhou pra ela e falou: quais são as suas últimas palavras? E ela: do que você está falando? E a mina explodiu do nada. E o protagonista finalizou essa noite com o poder do Sigma do dragão lendário. E aí a transformação deles se desfez na mesma hora. E o nosso protagonista ficou olhando e pensando: o que foi que aconteceu? Não entendi nada. Nesse momento aí, o dragão olhou para o nosso protagonista. Seu olhar estava pegando fogo. E nesse momento, ele sumiu diante dos seus olhos. Mas como assim ele sumiu, mano? Ele morreu? Não, claro que não, meu parceirão. Ele só se transformou em um ovo. E aí o nosso protagonista sentiu a energia e a mensagem que ele queria passar ali, tipo: mano, tu vai cuidar do meu ovo agora. Lá ele. E o protagonista: o quê? Cuidar do seu ovo? Sim, vai cuidar do meu ovo. E aí o protagonista: o quê? Eu cuidar do seu ovo? Sim, mano. É até poético, viu? E o protagonista pegou o ovo dele e ficou olhando e pensando: meu Deus, eu vou cuidar do ovo do cara. Lá ele. E aí, tempo vai, tempo vem. O nosso protagonista voltou para os seus aposentos, botou a mulher gato na cama. E a mulher gato acordou, se perguntando: mano, o que foi que aconteceu?
Ontem foi uma brisa, hein? Eu tive um sonho e tudo. E o protagonista é assim: você está em minha casa e tudo que aconteceu foi real. O quê? É real? Você fez alguma coisa comigo? O protagonista: não, fica tranquilo, não fiz nada com você não. Você nem faz meu tipo, inclusive, viu? E ela, do que você está falando? Para de besteira. Eu não faço seu tipo. Logo eu, perfeitinho assim. Sonho, tudo isso. Ah, vou dormir de novo. Ela resolveu deitar na cama. E o protagonista: olha, não foi um sonho não, viu? Tudo aconteceu. Dragão lendário, aquelas pessoas tentando matar a gente, etc. E ela: calma. É verdade mesmo, é? Sim, é tudo verdade. Inclusive, dá uma olhada na cadeira. A cadeirinha tava ali com o dragão. Sim, o dragão. O sucessor do dragão lendário. É esse pequeno aí. E parece que o nosso protagonista vai ter que proteger ele até ele crescer. Ou seja, o Protector é o nosso protagonista. Dale, meu parceiro. E ela: oh my god! A gente realmente está com o sucessor do dragão lendário. Que demais! E o dragãozinho ali de boa. E o protagonista: rapaz, o cara é bom. O cara é muito fofo também. E os dois estavam ali comemorando. Mas agora, esse negócio do grupo de estudo é verdade ou não, hein? Vou precisar dele. E aí ela já foi ali contactar o grupo de estudo, meu parceiro. Mas tinha um camarada conversando e falando outras coisinhas abaixo. Enquanto ele estava ali digitando não, porque o maluco tá no ódio. Tava ali literalmente dando um murro na tela com os dedos. Tem um bichão atrás dele. Sei lá que diacho é isso aí. Mas aí ele ficou ali, o quê? Não acredito, não. O maluco começou a chorar do negócio do grupo de estudo lá, sei lá o que, blá. O maluco mandou ele se controlar, investigar um pouco a mais isso daí pra descobrir o que foi que aconteceu e etc. E depois disso daí o dragão tá com fome. Mas aí o protagonista não sabe o que o dragão come. Ou seja, a situação se complicou. O maluco deu mó cagão na mão dele ali, do nada. E o dragão: tô com fome, começou a chorar. E o protagonista: e agora, mano? O que esse bicho come? Não sabe o que fazer? Dá, vou levar ele pra escola. Assim que o protagonista levou o bicho pra escola, chegando lá, ele encontrou um cara. E esse cara cuidava de animais. Ou seja, cara que cuida de animais, cara que cuida de animais, cara que cuida de animais. O quê? Sabe o que animal gosta, então dá-lhe, vou perguntar a ele. E aí ele: mano, o que um animal come? Podemos dizer, se é carnívoro, come carne. Se é herbívoro, come... se você sabe o que é. E o protagonista: cara, até que você é inteligente, hein, mano. E o protagonista é meio tapado, podemos dizer também. Não só ele, mas o grupo dele também é meio tapadão da cabeça. Ou seja, dali já sei o que vou dar pro dragão: carne. Oh my god. Será que ele gosta de carne mesmo, realmente? Vamos testar. E aí ele deu carne pro bicho. E o bicho começou a comer. Nham, 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 nham. E aí terminou, gostou. E o protagonista: ele gostou, mano. E agora o que a gente faz? Vai ter que arranjar mais? Bom, mas primeiramente, o que eu deveria fazer agora? Não sei. E o nosso protagonista foi ali logo fungado pelo cara. O que, mano? O que esse cara tá fazendo, mano? Eu não tô entendendo nada. Aí ele: Jojo, é você, Jojo. Só lembro da cena do cara. Quem lembra? Enquanto ele tentava entender, o cara ficou cheirando ele, falando: Sherry, você tem um cheiro de Sherry. A mulher: opa, e agora? E o cara: eita, mano, o que é aquilo dali, hein? Conteúdo family friend. Do nada o cara teve o Byakugan dele, ele ficou com a cara séria. E o nosso protagonista: o que foi que aconteceu aí? Eu posso ajudar? Bom, parece que esse cara tem alguma ligação com aquela mina lá, aranha, podemos dizer. Depois disso tudo aí, parece que nessa escola tem umas certas pessoas que meio que... mano, são erradas, podemos dizer. E esse grupo é um grupo que a pessoa não quer mexer. Bom, por enquanto, né? E o cara falou que tava sentindo o cheiro da Sherry nele, e etc. Mas aí o protagonista, sem querer, colocou o dedo dentro da bolsa. E aí o dragãozinho foi lá e... creps, mordeu o dedo dele. O protagonista ficou sem entender. O quê? Por que ele mordeu? Por que ele me mordeu, hein? Não entendi nada. Desse vai e vem, todo mundo tava ali observando e etc. Mas aí a Sherry não apareceu. Então o mulher gato já tinha inventado uma desculpa. Foi aí que o nosso protagonista falou o quê? Harari me, a Chan Kong? Não. Não, please, não, Cherry, não conheço a Cherry. E o cara o quê?
por que você está com o cheiro dela? E aí o protagonista falou que, eu acho que eu devo ter esbarrado nela ou coisa do tipo assim, mas eu não conheço ela. E ele, então você não conhece ela? E ela, yes, reality, you're so meat, não mente. E ele, oh my god, esse cara é tão honesto, oh my god. E o cara ficou feliz, mano, porque ele falou que a Sherry realmente ama ela, ou ama ele, quer dizer, lá ele. E aí os caras ficou ali felizão, ficou, oh mano, ela me ama, oh mano, ela me ama. E ele saiu agradecendo a todo mundo, viu? Falando, ele falou que ela me ama, ele falou que ela me ama. Mas esse cara de óculos tava esperto. Ele sentiu uma sensação estranha, como se o nosso protagonista não fosse o mesmo de antes, porque todo mundo sabe que na escola ele é o único que não consegue se transformar. Então o cara de óculos resolveu ali chegar perto do protagonista e perguntar a ele algumas coisinhas a mais. Cara, eu acho que você realmente tinha alguma coisa especial. Prazer em conhecê-lo, Daishun. E aí o nosso protagonista pegou na mão do cara, mas ele tava com muito medo, porque a hora que esse cara tava jogando não era muito boa não. E o cara tava com um sorrisão meio maligno, também podemos dizer. Assim que ele pegou na mão do protagonista, ele esmagou com tanta força. Mas aí o protagonista sentiu aquela sensação, mano, esse cara tá tentando provar alguma coisa, ou ele tá tentando me desmascarar. Eu não vou cair nessa não. E aí o protagonista agradeceu. O aperto de mão dele é realmente muito forte. O protagonista estava aguentando ali tudo mesmo, viu? Depois disso daí, nosso protagonista meio que jogou uma coisa na mão dele. Mas o que foi isso daí? Cocô de dragão, mano. Do nada o cara arranjou um cocô de dragão e colocou na mão. E o cara, o que é isso na minha mão? O protagonista é só um cocôzinho de leves. E ele, não é possível. Cocô na minha mão! E o protagonista ficou ali felizão. Em seguida o cara ficou tão pé da vida que deu um socão no protagonista. E o protagonista saiu voando igual uma bala. E poxa, você é louco, cara? Como você fez isso comigo? Você tá desmerecendo o pai aqui, E o protagonista lá no chão, cuspindo sangue e horrores. E ela, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Você está vivo ainda? E o protagonista fica tranquilo. E ela, o quê? Do que você está falando? Isso é tudo encenação. Segue o jogo aí. E todo mundo ficou olhando aquele espetáculo e ficou falando, mano, esse cara não tem vergonha na cara não, tipo, batendo num cara que não consegue nem se transformar ainda. Isso é meio que patético, não? O cara jogou o dinheiro no céu e falou que é o pagamento, né, pelas despesas médicas. A gata foi lá e pegou o dinheiro e falou o seguinte, a gente tá cheio da grana. Eu te falei, era só encenação, para que a gente conseguisse tirar ele daqui. E aí, gostou da minha encenação? Não doeu nem um pouco, inclusive. Pela transformação do dragão, a sua pele ficou dura igual rocha, ou seja, o protagonista nem sentiu nada. E agora que ele estava cheio de grana na mão, ele dividiu ali com a gata, falando que você vai ter a sua parte também, né? Já que você participou da encenação. Toma aqui, garotinha, e vê se não gasta com besteira, hein? Let it go. Depois disso daí, ela ficou tão feliz, cara, porque a situação não era isso que ela esperava e do nada ela ganhou dinheiro. E o nosso protagonista saiu feliz também. Mas aí o cara lá atrás, ele ficou desconfiado da bolsa, sim, já que o nosso protagonista sempre protegeu a bolsa e sempre segurou ela com firmeza, ou seja, ele pensou, tem alguma coisa na bolsa que ele não quer que eu saiba. E em seguida, o nosso protagonista ficou dentro da sala de aula, estudou, mas depois ele voltou para o seu quarto. E aí a gata percebeu que tinha uma coisa muito estranha, o dragão estava muito quente mesmo. O cara estava pegando fogo. E o nosso protagonista, e agora? Vamos tirar a temperatura. Tava com 40, meu parceiro. 40. E só aumentava. E o protagonista não sabia o que fazer. Então ele tentou ali o básico. Sim, jogar dentro de água fria, tentar abaixar a temperatura, passar um pano molhado e etc. Mas no final não adiantou muita coisa não, porque tava só aumentando mais e mais a temperatura. E a gata ficou preocupada, porque isso pode ser muito prejudicial e talvez ele pode até perder a vida dele se ele continuar assim. Então o nosso protagonista pensou, vou ter que ir no médico, o médico aonde cuidam dos pets. E aí o nosso protagonista falou que vai agora na emergência, correndo rapidão. Nesse momento, um cara misterioso estava logo atrás dele, observando cada passo seu. Sim, ele mesmo, o cara de Jujutsu Kaisen. E em seguida, o protagonista chegou até o local
onde ele vai ser recebido. Tinha um cachorrinho ali, utilizando, podemos dizer, uma cadeirinha. E aí a médica estava brincando com esse cachorrinho. Essa é a médica diferenciada. Podemos dizer que ela gosta só dos animais, não quer interagir com pessoas, porque pessoas têm energias ruins. E aí chegou outros residentes e perguntou se ela estava bem, etc. Mas ela falou que não estava muito afim de falar com elas, então ignorem ela, por favor. E as duas saíram de lá tirando onda, falando que ela é bem esquisita. Desse jeito não vai arranjar ninguém. Já o protagonista já fixou a sua presa, pensando, pô, se ela é esquisita e ninguém fala com ela, com certeza ela vai ser a pessoa certa para fazer esse trabalho. E tempo vai, tempo vem, a doutora estava em sua sala e começou a falar com o seu cachorrinho, algumas coisinhas a mais. O protagonista chegou na porta, bateu e logo em seguida ele abriu a porta. E a doutora ficou ali se perguntando quem era. Ela não está atendendo ninguém nesse momento. E a doutora, eu falei que não estava atendendo ninguém. Por favor, se retire da sala. Mas o protagonista falou que precisava da ajuda dela urgentemente. E ela falou que não vai ajudar ninguém, porque ela não quer, não está afim e nesse momento não está com muita vontade não. E ela falou que se retire da sala. Nope, não tenho interesse. Sai daqui agora mesmo e não me perturbe. Foi aí que o protagonista falou que tem uma coisa que ela vai gostar. E se ela manter segredo, com certeza ele vai ali ajudar também. E em seguida ela perguntou como assim. É claro, eu tenho que manter segredo, independente de quem seja o meu cliente. E isso é integridade, meu queridão. E aí o protagonista ficou, o quê? Essa mina é a escolhida com certeza. Foi aí que ele puxou o nosso pequeno dragão na mochila e falou que ele está com muita febre. E atualmente eu não sei o que fazer. Ele está com muita febre mesmo. A doutora entrou em choque porque esses dragões estão em extinção desde muito tempo e até agora ninguém conseguiu encontrar um. E isso daí foi motivo de felicidade e também de tristeza, porque atualmente a medicina atual não permite os conhecimentos dos dragões, ou seja, ela não sabe de muita coisa. Mas aí ela falou que vai dar uma olhada nos documentos e etc. O protagonista falou que vai esperar ela com certeza. Nesse exato momento, ela falou que tinha que dar uma olhada, se ele acredita, né? Mas o nosso protagonista também não é muito besta, porque se necessário ele vai ter que testar ela e também eliminar ela se alguma coisa acontecer. Mas aí o protagonista falou que tá tudo bem, acredita na doutora. E a doutora ficou até feliz com a resposta que ele acabou dando. Logo em seguida ela foi até a sala verificar os documentos. Mas em seguida ela ficou meio que sem entender nada. Ah, mas como assim? Podemos dizer, um dragão apareceu do nada. Ela ficou sem reação e ficou um pouco lá fora conversando com seu cachorro. Foi aí que apareceu o cara de Jujutsu Kaisen e começou a perguntar o que aquele garoto veio fazer aqui no médico e o que ele tinha dentro da bolsa. Será que você poderia me responder? E ela, eu não sei do que você está falando, mas poderia sair da minha frente? Ela tentou ir pela direita, tentou ir pela esquerda e no final o cara estava travando todos os seus caminhos. E ela perguntou mais uma vez, o que você quer exatamente? Será que você poderia sair do meu caminho? E aí o cara começou a fazer perguntas do nosso protagonista. E ele queria saber o que é que tinha dentro da bolsa, já que ele tanto protegia ela anteriormente. Com certeza deve ter alguma coisa, eu sinto o cheiro e meu cheiro nunca falha. E a doutora mais uma vez falou que não pode responder nada, já que ele é o meu cliente. Então você não vai me responder, eu vou ter que partir para uma comunicação mais amigável. O malucão começou a esmagar o ombro dela e ela falou que não ia responder de jeito nenhum, já que isso é um segredo entre médico e cliente. Você realmente é uma pessoa muito empenhada. E aí apareceu o cachorrinho querendo defender a sua dona, obviamente. Logo em seguida o cara não curtiu muito o cachorrinho e começou a fazer o que todo mundo ali acha muito desnecessário. Mas aí aconteceu. E ela ficou gritando, para com isso, não machuca ele. E logo em seguida o cachorro começou ali a fazer os uau, 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 uau. E ela ficou mais ainda pé da vida quando escutava o seu cachorro, que ela tanto gosta nessa situação. E ela, para por favor, não machuca ele, para por favor, eu não sei de nada, eu juro. Em seguida uma pedra saiu voando na direção dela. E assim conseguiu ali separar o nosso camarada coelho de perto dela. E em seguida o coelho falou,
falou: "Oh, então quer dizer que é você. Eu queria saber o que você veio fazer aqui. Oh, meu parceirão, não me diga nada. Você está me seguindo?" Em seguida, o protagonista mandou a doutora ir procurar os documentos, porque a partir de agora ele vai cuidar do cara, então ela tem coisa mais importante pra fazer. E a doutora: eu vou mesmo. Inclusive o protagonista agradeceu pela promessa e ela falou que não precisa agradecer, é só o meu trabalho e eu também tenho um caráter. E o nosso protagonista estava ali muito preocupado também com o seu pequeno dragão, então mandou ela correr o mais rápido possível e ela foi. Enquanto isso, o coelho ficou bolado e perguntou o que tem dentro da bolsa. Me diga de uma vez. Ele tentou ali dar um socão no protagonista, mas adivinha, não adiantou muita coisa. O coelho é persistente. Deu um jab, deu um direto e aí o nosso protagonista conseguiu ali se defender e tava super bem. E o coelho ficou meio que, mano, tem alguma coisa estranha, porque eu tô dando cada soco pesado e o cara ainda tá em pé e nem mostrou nenhum sinal ali que estava sentindo dor. E o nosso protagonista só tava preocupado com o dragão, porque cada momento que se passa, ele vai ficando mais quente, a temperatura dele vai aumentando e vai saindo fumaça da bolsa. E aí o coelho começou a gritar: "O que é isso saindo da bolsa aí, hein?" E o protagonista: "Ixi, parece que o nosso pequeno está no limite mesmo." Então ele tinha que correr dali o mais rápido possível, porque senão seu segredo poderia ser descoberto. Já o coelho gritava: "Onde você pensa que vai, seu medíocre? Volte aqui mesmo." Em seguida ele pegou seu telefone e ligou para o seu parceirão e falou que tinha alguma coisa acontecendo aqui e mandou ele ir direto para lá. Logo em seguida ele estava com o seu cachorro gigante também, mas adivinha quem estava diante dele? Meramente, o nosso queridão que estava lá fazendo carne no meio da escola, ele mesmo. E ele ficou meio que assustado quando viu esse cachorro gigante aí. E ele disse: "É louco, é um urso. Tempo vai, tempo vem, um ali lutando com um cachorro, um ficou assustado, só doideira, e o dragão ali pegando fogo, saindo fumaça. Meu parceirão, essa obra é só melhora." E o protagonista: "Ixi, com certeza já bateu os 100 graus." E a doutora procurando ali os documentos do dragão e não conseguiu encontrar nada. Uma mulher misteriosa acabou passando por ela, e com esse passar, ela deixou um livro cair no chão. Esse livro tinha um dragão ali meio que desenhado, parecia ser meio infantil. E a moça gritou: "Ei, volta aqui, você deixou um livro cair." Mas a moça ignorou completamente ela e foi embora. Ixi, será que nesse livro vai ter como abaixar a temperatura de um dragão? E o nosso protagonista super preocupado, a fumaça só piorando.